Olá, amigas e amigos da Cabana de Luz. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Lembre-se de deixar seu joinha e de se inscrever no canal. Obrigada e vamos em frente. Bom dia, meninas! Mais uma vez, é uma alegria para mim estar aqui com vocês, tá? Vamos começar nossa conversa de hoje com a oração que o Mestre ensinou. O Senhor Jesus nos ensinou: onde houver duas ou mais pessoas reunidas em nome dEle, Ele com elas estará. Então vamos pensar em Jesus conosco aqui agora, nesse momento. Pensem também em Jesus no lar de vocês, abençoando o lar de vocês. Então, com a mente em Jesus, vamos agradecer esse momento, mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Deus, com a oração que nosso Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Senhor Jesus, o Senhor é sempre bem-vindo no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. Viva Deus, viva Jesus. Bom, a gente vai falar hoje sobre o que significa ter bons olhos. Nós vamos analisar os ensinamentos de Jesus para entender melhor o significado dessa expressão bons olhos. Vamos começar pela seguinte passagem do Evangelho. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Os olhos iluminam o corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunto a vocês: uma pessoa que costuma usar os olhos para invejar as coisas dos outros, essa pessoa tem olhos bons ou olhos maus? Uma pessoa que costuma usar os olhos para cobiçar uma pessoa casada, essa pessoa tem olhos bons ou maus? Aí vem outra pergunta: essa pessoa que tem olhos maus, o corpo dela vai atrair luz? Não. Esse assunto é muito sério. Quantas pessoas atraem muita dor para si porque têm olhos indisciplinados? Vem uma pergunta: a quais olhos Jesus se referia? Será que Jesus estava falando somente dos olhos do corpo? Ou será que ele também estava falando dos olhos da alma? Existe pecado por pensamento? Sim. Vamos ver outro ensinamento de Jesus. Está em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28.
ouviste que foi ensinado: não cometas adultério. Porém eu digo, se olhares uma pessoa com cobiça, já cometeste adultério com ela em teu coração. Aqui tem uma observação, tá, gente? Quando Jesus ensinou essa lição, ele estava se dirigindo a homens. Por isso que Jesus disse: se olhares uma mulher com cobiça. No entanto, essa lição se aplica a todos nós, independente de sexo, tá? Então, pessoal, nessa passagem, Jesus deixa claro que o pecado também pode ser por pensamento. Às vezes a pessoa quer cometer aquele ato ruim e falta oportunidade, mas ela tem o desejo de fazer o mal. E isso ela já errou. Mesmo que ela não concretize. Ou seja, pessoal, além dos pecados cometidos com o corpo, existem os pecados cometidos com a alma, que são os pecados por pensamento. Alguém pode dar um outro exemplo de pecado por pensamento, gente? Outro exemplo de pecado por pensamento? Desejar o mal da pessoa, né? Desejar o mal, por exemplo. Outro caso de pecado por pensamento. Quando eu julgo o meu semelhante, será que eu estou cometendo um pecado por pensamento também? Somos todos pecadores. Pecadores. Pergunta, uma pessoa julgadora, ela tem bons olhos? O mal, né? Pega o lado bom. Então a gente está falando agora dos olhos da alma. Porque o julgamento é um pecado que a gente comete com os olhos da alma. Pergunta, uma pessoa que vive julgando os outros, ela vai atrair luz para ela mesma? Vamos imaginar uma pessoa que costuma usar os olhos da alma para enxergar os outros com sentimentos caridosos. Eu não tenho simpatia com a outra pessoa, mas mesmo assim eu tenho um sentimento de compreensão para aquela pessoa, eu tenho um sentimento de oração em favor dela. Essa pessoa tem bons olhos ou maus olhos? Vocês concordam? Será que ela vai atrair luz para ela? Porque quem diz que segue Jesus tem que levar a sério o que ele fala. O mundo só tem gente bondosa? Não. Tem mais gente ruim do que boa. É prudente que eu veja somente o bem em todo mundo? Não. Se eu ver o bem em todo mundo, eu tenho sabedoria ou estou sendo tolo? Tolo. Concordo. Daí vem o seguinte ensinamento de Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 16. Vós sois como ovelhas em covil de lobos. Sejam astutos como a serpente, mas inofensivos como as pombas. Será que Jesus está se contradizendo? Por um lado, ele fala que a gente precisa ter bons olhos. E outra hora ele fala assim, cuidado, sejam astutos. Agora, como é que eu posso ter olhos bons se Jesus mesmo nos diz para a gente ficar de olho no perigo? É possível conciliar esses dois ensinamentos? Jesus falou o seguinte, a gente tem que ter astúcia, mas sem maldade. Sejam astutos como a serpente, mas inofensivos como as pombas. Vamos examinar um outro ensinamento de Jesus. Está em Lucas capítulo 10, versículos 5 a 6.
quando tu entrares em uma casa, diga primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa. Se ali naquela casa houver uma pessoa de paz, a paz vai abraçar aquela pessoa. Se não houver nenhuma pessoa de paz, a paz vai voltar para ti. De acordo com esse ensinamento de Jesus, aquela pessoa que costuma ter bons sentimentos vai atrair para ela aquela boa energia que você emitir quando entrar na casa. Se não tiver, a paz volta para você. Agora vamos examinar o oposto. Faz de conta que você está na casa e entrou alguém na tua casa desejando que a paz esteja nessa casa. Será que aquela boa energia que a pessoa emitiu quando entrou na tua casa vai te abraçar ou não? Vai ou não? Qual é o requisito para a paz te abraçar? Você tem que ser uma pessoa de paz. Entrou uma pessoa na tua casa, ela sintonizou o amor. Que a paz de Deus esteja nessa casa. Se você for uma pessoa de paz, a paz vai te abraçar. Caso contrário, a paz vai voltar para a pessoa que emitiu a paz. É Jesus que falou isso. Ou seja, para você receber essa bênção, você tem que ser uma pessoa de paz. Caso contrário, o que você vai atrair é o quê? Isso é muito sério. Por que minha vida está tudo errado? Como é que você vibra para as pessoas? O que você dá para elas em pensamento? Paz? Porque se você dá paz para elas, você recebe paz. Então, se eu sou uma pessoa que costumo alimentar bons sentimentos, se eu sou uma pessoa que costuma irradiar boa energia, se eu sou uma pessoa que costuma emitir paz para os outros, pelo princípio ensinado por Jesus, eu vou atrair luz para mim. É um desafio para todos nós. Como é que a gente sintoniza uma estação de rádio? Como é que a gente sintoniza? Você está querendo escutar uma música que você gosta. Você vai girar o botão do rádio, aí vai passar uma música que você não gosta, você vai pular, até chegar numa rádio que você gosta. O que você fez? Você sintonizou uma rádio. Isso chama-se sintonia. Você vai varrendo várias rádios até você sintonizar uma rádio que você gosta. Na nossa mente é a mesma coisa. A gente sintoniza um bom pensamento ou um mau pensamento. É sintonia mental. Vai aparecer vários pensamentos na sua mente. O que você sintoniza? Se uma pessoa ao seu redor, ela emitiu uma energia mental ruim, será que você vai atrair aquela energia mental ruim para você? Depende. Depende do que você sintoniza. Porque tem um cardápio variado de energias por aí. O que você sintoniza? É uma escolha. Ninguém te obriga a sintonizar um pensamento ruim. Existe agora um princípio muito importante para a nossa vida prática, tá, gente? Existe uma diferença entre ver o mal e sintonizar aquele mal. Então, olha só.
Você está no seu trabalho. Exemplo prático. Você tem uma pessoa do seu trabalho que se comporta mal. Ela não é uma boa colega, por exemplo. Você tem duas opções. Ou você fica reclamando mentalmente daquela pessoa, ou você vê que ela está agindo mal, substitui aquela reclamação mental por uma oração em favor dela. De forma que você pede a Deus uma recarga na bateria daquela pessoa para ver se ela melhora. Em vez de você fixar a sua ideia no defeito dos outros, faz uma oração em favor dela. Você está sintonizando uma estação de rádio boa, que é a prece. Quando a gente fica martelando na cabeça o defeito que a pessoa do nosso lado tem, você fica reclamando daquela pessoa que está do seu lado. O que você está fazendo? Você está sintonizando uma boa energia ou uma energia ruim? Que tipo de energia você vai atrair para a sua mente, para o seu corpo? Você está tendo olhos bons? Jesus não quer que a gente seja tolo. A gente tem que ver o mal, sobrevivência. Só que eu não preciso me fixar no mal. É uma grande diferença. Não é ser ingênuo achar que todo mundo é santo. Isso é a pessoa ser tola. Eu estou num covil de lobos, mas eu não preciso sintonizar aquilo. Eu vejo o mal, oro pela pessoa. Meu Deus, tenha piedade dessa pessoa. E você muda de estação. O grande problema, a grande armadilha, que aquela ideia fixa te pega sem que você esteja preparado. De repente você se flagra com uma ideia fixa na cabeça extremamente negativa. Isso é perigoso. A pessoa astuta vê o mal, mas não fixa a mente no mal. Ela ora, ela reconhece se é armadilha. Se eu começar a ficar aqui reclamando dessa pessoa, eu estou caindo numa armadilha. E a gente faz o quê, tio? Quando a gente vive convive com uma pessoa que ela só reclama da vida e que nada dá bom. Você tem duas opções. Ou você ora por ela, ou você entra na mesma sintonia. Você escolhe. Quando você sintoniza uma boa rádio, o seu ouvido é presenteado com boa música. Mas se você sintonizar uma rádio ruim, o seu ouvido vai ser agredido por música ruim. O pensamento é a mesma coisa. A única coisa que a gente tem direito de mandar, e pode mandar se quiser, é no próprio pensamento. A gente tem a chance de mandar no próprio pensamento e a gente joga essa chance fora. A gente tem a chance de dizer, no meu pensamento mando eu. Mas a gente joga fora esse direito. E deixa outras entidades pensarem por nós. Se você pensar bom, a tua vida vai dar bom. Você gosta de pensar mal? Se prepara, porque você vai receber o que você pensa por atração. Devemos ser astutos como a serpente, porém inofensivos como as pombas.
Seja astuto sem maldade. Tá? Você viu o mal de uma pessoa. Eu só não vejo o mal se eu for uma pessoa tonta. Que vê o bem em todo mundo é santo. Não é. Não é. Eu vejo o mal, mas eu não sintonizo no mal. Faz uma oração por aquela pessoa para a sua própria proteção. Quando você faz uma oração em favor do outro, você está se protegendo do chicote daquela energia negativa que vai te abraçar se você entrar na sintonia. O que você quer? Quer se proteger? Ore em favor dela. Curioso, né? Quer dizer que para eu me proteger eu tenho que fazer o bem? Sim. É uma proteção. Porque quando você ora em favor da pessoa, você está sintonizando uma estação de rádio boa na sua mente. E com isso você se defende. O que são os olhos bons, gente? Os olhos bons, eles são capazes de ver a maldade que existe no mundo. Mas apesar da maldade que os olhos bons veem, eles somente sintonizam as coisas boas que enxerga nas pessoas e no mundo. Então, da mesma forma que existem pessoas que erram, existem pessoas que acertam. Existem pessoas boas no mundo. E a gente sintoniza o quê? Jesus via o mal? Via. Claro que ele via. Jesus lamentava a existência do mal. Mas ele dava pouca atenção ao mal. Ele não sintonizava o mal. Toda hora os fariseus estavam querendo arrumar uma para ele. Ele via a maldade do fariseu, mas ele chaveava. Ele mudava de estação. Você acha que ele vai ficar sintonizado na maldade do fariseu? Não. Ele sintonizava só o bem, e fazia só o bem, e pensava só o bem, mas ele via o mal. Ele não era bobo. Mas ele mandava no próprio pensamento. A gente deve seguir o exemplo dado por Jesus. Vamos ver mais alguns exemplos do nosso dia a dia. Você vê uma pessoa do seu relacionamento com quem você lida, que está deixando muito a desejar. O que é que você faz? O que a gente deve fazer? Eu tenho que conversar com ele. Se não resolver, Muito boa a resposta. Tentar conversar. Até para conversar a gente tem que ter método. Vocês lembram o caminho do meio? Você precisa ter uma conversa séria com aquela pessoa. Não vai de peito aberto. Segue o caminho do meio. Deus, oração, escolha o momento. Elogie o que ela tem de bom. Fale suas impressões, não seu julgamento. E ouça o que ela tem a dizer. Vai preparado. Você vai falar com a pessoa despreparada. Caminho do meio. Antes de falar com a pessoa, uma conversa séria, Deus, oração, escolha o momento, M, elogie, e fale suas impressões, não seu julgamento, e ouça. Então, quando você vê aquela pessoa que está deixando a desejar, é bom amaciar aquela pessoa com uma oração em favor dela. Faz uma oração caridosa, de verdade, com amor em favor dela. Porque quando você faz isso, você está se protegendo. Quando você ora amorosamente por aquela pessoa que está deixando a desejar, você está fechando sua guarda, você está se protegendo, você está protegendo sua família, porque Jesus é paz, é oração, é amor. Então você pode falar, Senhor Jesus, o Senhor é bem-vindo aqui em casa, mas
Se na prática você está sempre reclamando de tudo e de todos, você está expulsando Jesus da sua casa. Então a gente sofre porque a gente é incoerente. A paz da tua vida começa na paz do teu pensamento, do teu coração. Pelo princípio da sintonia mental, ensinada por Jesus, quem está sempre emitindo pensamento ruim vai atrair o quê? Coisa boa ou coisa ruim? E aquela pessoa que costuma emitir paz, que costuma emitir luz, oração em favor dos outros, vai atrair o que para ela? Faz sentido ou não faz? Você recebe o que você emite. Você colhe o que você planta. Vamos examinar agora outra atitude. Se em vez de reclamar daquela pessoa, você busca compreender ela. Se você entende que ela é uma pessoa tão imperfeita quanto você, em vez de começar uma discussão com ela, você começa a orar por ela. Apesar de você ver o mal dela, você está emitindo o bem para ela. E você vai ser a primeira pessoa beneficiada. Porque você está sendo um canal para o amor. Esse amor vai passar por você. Se você está canalizando amor em favor daquela pessoa que está deixando a desejar, você é a primeira pessoa a ser abençoada por esse amor. E por conta dos teus olhos bons, todo o teu corpo terá luz. Sintonizar somente boas energias nos protege de agressão de energias destrutivas que estão em todos os lugares. Então, pessoal, sintonizar sua boa energia é proteção. Jesus espera que a gente seja bom. Ser bom é diferente de ser ingênuo. Preciso ver o mal para eu me proteger. Mas permanecer sintonizado no mal é pouco inteligente. Você olha uma pessoa, a pessoa está surtando. O que você faz? Você acha graça? Você fica rindo daquela pessoa que está surtando? Ou você fica irritado? O que você faz quando uma pessoa está surtando? Ou você mantém a calma e ora em favor dela? Tudo isso é treino, tá? A gente não consegue dominar o próprio pensamento sem treino. Precisa treinar. Porque não é fácil. É um desafio. Mas o primeiro passo é entender que essa lei existe. A lei da afinidade de pensamento foi ensinada por Jesus. Então, se você for uma pessoa de bons olhos, você vai atrair paz e luz para a tua vida. Então você vê a pessoa surtando. Gente, até se ela estiver surtando com você mesmo, respire fundo, ora por ela, sem reagir, só oração. É a melhor coisa que você tem a fazer. Claro, se ela vier te agredir fisicamente, você se defende fisicamente. Mas se defender fisicamente é diferente de agredi-la. Então a gente pode se defender sem agredir. Então aquela pessoa está tendo um surto, gente. Paz e luz para essa pessoa, meu Deus. Porque é nesse momento, no momento grave, um momento sério, que você está sendo chamado a testemunhar. Não é na hora fácil que você está sendo chamado a testemunhar. Você é chamado a testemunhar na hora da briga. Que tipo de contribuição você dá? Ah, que eu sou de Jesus. Você é de Jesus? Vamos ver, vamos fazer um teste. É nesse momento que você tem que acalmar, porque não se apaga incêndio jogando gasolina.
Se a pessoa está descontrolada, você tem duas opções. Ou você ora em favor dela, ou você fica descontrolado também. Qual das opções parece melhor? Manter a distância. Às vezes é a melhor coisa. Você ora e sai. Não vou brigar, não vou discutir. Ponto. Essa pessoa que ora em favor daquela pessoa que está surtando, vocês concordam comigo que ela está sintonizando bem num momento difícil? Porque uma coisa é você sintonizar o bem no momento que está todo mundo está todo mundo calmo, está tudo fácil, você sintoniza o bem, é fácil. Agora, e na hora do papoco? Na hora da crise, que tipo de sintonia você tem? Você ora em favor da pessoa? Ou você reclama e blasfema, reclamando daquela situação? Reclamação é blasfêmia, tá? Vocês já repararam que de repente você está suave, aparecem uns pensamentos esquisitos na nossa mente? Não é isso? Acontece ou não? Por quê? Porque são energias que estão por aí, gente. Ser humano emite energias o tempo inteiro. E aí, esses pensamentos amalucados, esses pensamentos errados que invadem a nossa mente, o que você faz? O que a gente deve fazer? Você deve abrigar um pensamento nocivo, um pensamento ruim, ou você deve substituir? Substitui, gente. Não dá bobeira, não dá bobeira, não abriga pensamento ruim. Substitui logo, faz uma oração. Alguma pessoa te deixa inquieto, ora por essa pessoa. Não caia na armadilha de sintonizar na preocupação. Porque se você sintoniza a preocupação, você está chamando por pensamento algo que não é bom. Tô vendo o perigo? Tô. Existe um risco, essa pessoa está fazendo bobagem. E pode estourar na minha mão. Ora por ela. É melhor do que você sintonizar com a preocupação. Porque isso vai trazer uma energia que não é boa para você. Repitam sempre: no meu pensamento mando eu. Vocês têm o direito de mandar no próprio pensamento. Não deixem outros mandarem no pensamento de vocês. Porque tudo começa no pensamento. As grandes coisas e as piores coisas começam no pensamento. As grandes obras do bem começam no pensamento. E as guerras também. Tudo começa no pensamento. Então o pensamento é o início de tudo. A paz da tua vida depende da paz do teu pensamento. É impossível a pessoa que não tem paz no próprio pensamento, essa pessoa vai ter paz na vida? Vamos ver outra passagem do Evangelho. Mateus, capítulo 26, versículos 51 e 52. Eis que Pedro sacou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Jesus então disse a Pedro: Pedro, guarda a tua espada, porque todos aqueles que ferem com a espada serão feridos. Gente, será que é só no plano físico que isso acontece ou pensamento também? Será que você ferir uma pessoa por pensamento, você vai dar bom para você? Se você deseja o mal para a pessoa, você está sacando a espada do seu pensamento e está agredindo ela, vai dar bom para você? Não, se você deseja o mal para a pessoa, o mal volta para você. Volta para você.
Lê de novo. Eis que Pedro sacou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Disse-lhe Jesus: Pedro, guarda a tua espada. Porque todos aqueles que ferem com a espada serão feridos. Isso serve para o que a gente faz com o corpo e com o que a gente faz com o pensamento também. Muito cuidado. Isso é sério. Não brinquem com essa lei divina. Ah, mas por que minha vida dá toda errada? Está tudo errado. Eu vou na igreja, eu oro. Mas você está sendo incoerente. Porque você vai para pedir, mas você não faz seu dever de casa. Você não faz sua parte. O que você está querendo afinal? Porque por palavras a gente pede uma coisa, mas por pensamento e atos a gente pede outra. Eu quero paz, mas você pensa mal, deseja o mal do próximo. Você vê uma pessoa reclamando, você começa a reclamar junto com ela, em vez de você orar por ela. O que você está querendo? Você está querendo paz mesmo? Você está sendo incoerente. Não usem o pensamento como espada. Alguém aqui já fez magia negra? Ninguém? Vocês nunca desejaram mal a ninguém? Ah, isso é magia branca? Sois deuses. Filho de Deus é o quê? Deusinho. Vocês são deuses, sabia? Vocês são deusas. Você deseja o mal para o próximo? Que tipo de magia você está fazendo? Aquilo volta. Ah, minha vida não dá certo. Peraí. Não adianta jogar pedra para cima. A pedra vai voltar. Gente, ó. A paz da tua vida começa na paz do teu pensamento. Mandem no pensamento de vocês. Não deixe ninguém mandar no seu pensamento. Ó, Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para evitar que caias em tentação. O espírito procura resistir à tentação, mas a carne é fraca. Jesus sabia tudo. A carne é fraca, mas o seu pensamento não precisa ser fraco. O seu pensamento pode ser forte. E no seu pensamento, você tem direito de mandar sozinha. Se você dominar o seu próprio pensamento, não deixar aquele pensamento ruim se acomodar na sua mente, substitui por uma oração. Aquela pessoa que está deixando a desejar, ora por ela. Foi Jesus que ensinou isso. Ora por ela. Porque dessa maneira, você está se protegendo com um escudo de boas energias que você mesmo está emitindo. Mas por que a gente não faz isso? A gente não é treinado, né? A gente é treinado para reagir. É muito importante orar em casa, fazer o evangelho no lar. Façam o evangelho no lar, mas eu faço na igreja. Faz no lar. Estudo do evangelho no lar. Você atrai Jesus para sua casa. Você convida Jesus. Você protege o seu lar. Ah, não vou fazer não, porque na hora da novela, você decide o que você quer para sua vida. Oh, mas vou fazer na hora da novela? Você decide, gente. Então tem que ser, desliga a televisão, desliga as telas. Jesus. Evangelho lá. Carregue sua casa de energia boa. Ah, mas eu vou perder a novela? Caramba.
Gente, conclusão. A forma boa ou a forma má como eu enxergo as pessoas traz consequências boas ou mais para a minha própria vida e para a minha própria saúde. Ter olhos bons significa sintonizar a luz, apesar de ver a escuridão. É necessário que a gente sintonize a luz. Vigia e ora. Vigiar o próprio pensamento. Ter pensamentos bons, apesar de ver o mal. Orar em favor da pessoa que está deixando a desejar. Isso é importante para a sua própria proteção. Para a proteção da sua casa. Porque de repente você vai na igreja, mas chega em casa e fica falando mal de todo mundo. Dentro da sua casa. Que energia você está traindo? Faz sentido você chegar lá na igreja, cantar o hino, chega em casa, foi lá, você viu a roupa dela? Você viu como ela é exibida? Como fulano? Quer? Lá? Né? Que energia você está atraindo para o santuário do seu lar? Proteja seu próprio lar com bons pensamentos. Então vamos seguir a orientação de nosso Senhor Jesus Cristo. Vigiar os próprios pensamentos. Orar mais. Evangelho em casa. Ore em favor da pessoa que está deixando a desejar. Vocês vão ver que melhora. Ora que melhora. É verdade. Para de reclamar da pessoa. Muda a estação. Ore em favor dela. E acredite que a oração vai dar efeito. Porque não adianta orar sem fé. Tem que orar com fé. Vai dar certo. Você ora e acredita que a oração vai dar bom resultado. Esse é o serviço completo. Porque sem fé também não adianta orar. Lembra, gente? Seja dura com o problema e suave com a pessoa. Tá bom? Ver o mal, mas sintonizar o bem. Escolher o bom pensamento. Não deixe a outra pessoa tomar conta do seu pensamento. Repitam. No meu pensamento mando eu. Tá bom? Vamos encerrar? Então, gente, vamos pensar no Mestre Jesus com gratidão. A gente precisa ter coerência com o que ele ensinou. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Tenhamos olhos bons. Vi o mal. Percebi o perigo. Mas eu fixo a mente no bem. Percebe o perigo? Existe esse perigo? Ora. É a melhor maneira. Você substitui um pensamento ruim por um pensamento abençoado. Tá bom? Meu bom Deus, obrigado por esse momento, essa oportunidade que nós temos de falar sobre as leis divinas ensinadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Elevamos o nosso pensamento a Deus, imaginando Jesus no nosso lar. Imagine Jesus no lar de vocês. E agradecemos de todo o coração com a prece que nosso Senhor Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Senhor Jesus, o Senhor é sempre bem-vindo.
no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. Viva Deus, viva Jesus. Você tem fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Escreva nos comentários. E se você gostou da mensagem, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Assim, você ajuda a divulgar a mensagem. Muito obrigada, fique com Deus e até a próxima!